Associação de resistores, ela pode ser em série, paralela ou mista. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre as matérias de exatas, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. A associação de resistores ela ocorre quando a gente tem mais que um resistor num circuito elétrico, como por exemplo aqui. A gente tem esses resistores ligados em série, aqui em paralelo, e aqui é uma associação mista, onde a gente tem estes dois em paralelo e uma outra associação em série aqui. Vamos ver como funciona cada uma delas? Na associação de resistores em série, eles estão ligados na sequência, como nesse exemplo aqui. Nesse tipo de associação, a corrente ela é mantida constante e a tensão varia. Então, para a gente calcular o resistor equivalente, basta a gente somar o R1, R2 e o R3. Vamos ver um exemplo agora? Para a gente determinar o resistor equivalente dessa associação em série, basta a gente somar todas as resistências. Então, o equivalente é igual ao R1 mais R2 mais R3 mais R4. O equivalente ele é 4 mais 3 mais 6 mais 2. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 6 dá 13. 13 mais 2, 15 ohms. Na associação de resistores em paralelo, como nesse exemplo aqui, todos os resistores são submetidos a uma mesma DDP, e a corrente ela é dividida em todos os ramos do circuito. Dessa forma, a gente calcula o inverso do resistor equivalente, que é a soma do inverso de todos os resistores que tiverem no circuito. E quando nós tivermos todos os resistores iguais, ou seja, com a mesma resistência, a gente pode usar essa fórmula aqui, onde a gente tem a resistência de cada um deles, dividido pela quantidade de resistores que a gente tem no circuito. Vamos ver dois exemplos? Um onde a gente tem resistores diferentes, e no outro onde a gente tem os resistores iguais. Neste exemplo, nós temos uma associação em paralelo. Então, a gente usa a fórmula dos inversos. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como vai ficar essa fórmula, então? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 2, que é o valor do R1, mais 1 sobre 4, que é o valor do R2, mais 1 sobre 6, que é o valor do R3. Agora, 1 sobre R equivalente, a gente tira o MMC, de 2, 4 e 6, que é 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora, 1 sobre resistor equivalente, 6 mais 3 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Então, 11 dozeavos. Agora a gente inverte. O resistor equivalente é 12 onzeavos de ohm. Aqui a gente tem uma associação em paralelo com todos os resistores de mesmo valor de resistência. Então, como que a gente faz para resolver? O equivalente, ele vai ser a resistência de cada um, que é 8, dividido pela quantidade de resistores. 1, 2, 3, 4 resistores. Então, o equivalente tem 2 ohms. Na associação mista de resistores, como nesse exemplo aqui, a gente tem uma ligação em paralelo e esses dois que estão em série. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai pegar esses resistores que estão em paralelo
e determinar o equivalente dele para ligar em série com os outros. Então é como se a gente pegasse esses dois, juntasse num único aqui, que vai estar ligado em série. O R1, o R2 e o R equivalente. Vamos ver um exemplo agora, onde a gente tem duas associações em paralelo. Uma com resistores iguais e outra com resistores diferentes. Neste circuito misto, o que a gente tem? Um paralelo de mesmo valor. E o equivalente dele vai ligar em série com este. O equivalente desta série vai estar ligado em paralelo com este. E o equivalente deste paralelo vai estar em série com este aqui. Então vamos ver como fica? Primeiro aqui, ó, o resistor equivalente é igual a 20 dividido por 2, que dá 10 ohms. Então é como se aqui a gente tivesse um resistor de 10 ohms. E já calculamos estes dois. Agora a gente tem ligados em série aqui, aqui o R equivalente 1, né? O R equivalente 2, ele vai ser 30 mais 10, que vai dar 40 ohms. Bom, então, aqui a gente já tem um resistor de 40 ohms, que ele está ligado em paralelo com este aqui, porque esse resistor está aqui, né, o equivalente. Como é que vai ficar esse paralelo agora, que tem valores diferentes? A fórmula do inverso. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 10. 1 sobre R equivalente, o MMC é 40. 40 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, aqui vai dar 5/40. Quando a gente inverter, o R equivalente vai ser R equivalente 3 agora, né? Vai ser 40 sobre 5, que dá 8 ohms. Agora, de tudo isso aqui, a gente tem um equivalente de 8 ohms. Então vamos desenhar o circuito de novo. Aqui está a fonte. Aqui tem o de 12 ohms. Aqui a gente fecha o circuito. E este aqui é o de 8. Então a gente tem uma ligação em série. Quanto que vale o equivalente? R equivalente 4 é igual a 12 mais 8. O R equivalente 4 é de 20 ohms. Então essa aqui é a resposta final do exercício. Em resumo, para a gente trabalhar com a associação de resistores, a gente precisa chegar num resistor equivalente. Se for em série, basta somar. Se for em paralelo, a gente trabalha ou com os inversos ou com esta fórmula. E se for um circuito misto, a gente tem que analisar circuito a circuito. Porque nesse exemplo a gente tem um paralelo que depois vai associar em série. Mas a gente poderia ter dois resistores aqui. Então eles teriam que fazer essa associação em série para depois fazer o paralelo. Então a gente tem que analisar circuito por circuito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.